A pior compra que eu já fiz me ajudou a ter a melhor ideia de como vender. Bom, basicamente esse vai ser o tema desse vídeo. Primeiro ponto, eu vou contextualizar. Eu, há uns 3 anos atrás, antes de conhecer a Tati, ela comprou um apartamento na planta. E é sempre aquela sensação de muita felicidade e tudo mais. E ainda a gente não se conhecia, então não estava presente na vida dela. É toda aquela sensação de, nossa, primeiro apartamento e tudo mais. E aconteceu uma situação muito louca, né? Cara, hoje em dia é muito investimento, você compra um apartamento e tudo mais. Mas é aquele sonho que todo mundo quer, aquela sensação, né? Então, provavelmente, ela ficou muito feliz no momento dessa compra. Porque é um sonho, né? O sonho do brasileiro é realmente ter um apartamento e tudo mais. E aí, né, passaram os meses, os anos, pagando tudo certinho, a gente se conheceu e tudo mais. E aí a gente começou a namorar, começou a morar junto aqui na minha casa. E aí cada vez estava mais próximo ali de chegar o apartamento, né? O lançamento do apartamento. Foi lançado em abril, se eu não me engano, de 2025, né? Esse ano que eu tô gravando esse vídeo. E cada vez aquela expectativa muito louca de o apartamento tá chegando e tudo mais. E aí começaram as tratativas de financiamento, todo aquele processo burocrático. E aí começaram os problemas, né? A proposta do apartamento é de moradia. Então a nossa proposta real era a gente mudar para lá pela infraestrutura, piscina, academia, facilidade e tudo mais. A gente ia construir esse sonho junto, até fiz aquele processo burocrático de colocar meu nome na estrutura, enfim. Só que alguma coisa estava errada. Alguma coisa foi. Eu já tinha uma sensação que alguma coisa não estava certa ali. Eu não tinha lido o contrato, porque, como ela já tinha fechado, já não tinha muito o que fazer, então não vi necessidade no momento de eu ler o contrato. E aí começaram as tratativas de financiamento e o atendimento péssimo, não conseguiam passar informação tanto da construtora quanto da própria consultoria. E isso começou a me incomodar bastante. Eu não gosto de ter coisas mal resolvidas. Enfim, tranquilizei ela, falei, calma, faz parte do processo, a área de construção realmente é assim, né? Tem como posso dizer, algo que acaba demorando muito mais, enfim. E aí foi se passando o tempo, aí chegou no processo de escolher o estilo de financiamento, se ia ser saque, price, enfim, é um termo mais técnico da área é, de, de compra e de imóveis, né? E eu percebi, na hora que a gente foi fazer a reunião, eu percebi que todas as informações que a gente passou, fiz todos os cálculos e projeções ali para entender qual era o melhor modelo. E aí veio, a gente escolheu um estilo e veio errado. E aí isso já me incomodou bastante, né? Porque só para chegar nessa reunião foram diversos e-mails, mensagens, ligações não atendidas. E aquela quebra de expectativa, né? Frustração de você querer resolver algo que é grande. Até a Tati falou que a gente não estava comprando uma calça, é realmente um empreendimento que não é barato. E isso me chamou muita atenção. E até na hora da reunião, começou a chegar alguns e-mails na minha caixa de entrada, que eram outros contratos para assinar, que eles não mandaram antecipadamente. E aí, entrei na reunião, aí até a moça falou que se a gente teve tempo de ler os contratos e tudo mais, eu falei, não, a gente recebeu 5 minutos antes da reunião. Ela, é verdade, verdade. Mas fica tranquilo, a gente lê agora, já assina tudo agora é online, fica tranquilo. Eu falei, sim, já peço desculpas desde o início, mas eu não vou assinar. Eu li um contrato que vocês passaram semana passada, eu achei que a reunião era para isso, pelo jeito não é. Já vi diversos erros naquele contrato, então a gente não vai assinar. Mas não, porque já trabalho com isso há 11 anos e tudo mais, enfim.
Não, respeito a sua experiência, mas o meu modelo de agir não é assim. Eu quero ter tempo e paciência para ler o contrato no tempo que eu acredito que seja eficiente. E até então a gente não sabe o que ia acontecer no futuro, né? Aí ela ficou me questionando, eu falei, cara, não quero ser grosso, mas a gente não vai assinar. E foi aí que a gente percebeu que o modelo estava errado, enfim. Aí desligamos a reunião, Tati ficou brava, eu também fiquei decepcionado ali, é um desgaste energético muito grande, a falta de respeito ali com um produto tão caro, né? E aí a gente descobriu que a Tati, lá no início, ela assinou ali uma cláusula que aquele apartamento era só para investimento, então a gente não poderia morar. Cara, isso causou uma chateação, uma tristeza, uma energia muito triste, sabe? E ela ficou extremamente decepcionada e tudo mais, e eu também, claro, porque a gente já estava planejando já mudar. A gente já comprou os planejados móveis, então, cara, praticamente tudo comprado. E a gente descobre essa informação. Porque não faz sentido a gente mobiliar um apartamento para alugar. Aumenta o valor do aluguel? Aumenta. Só que, cara, tudo novo, sabe? E nosso plano era morar. Eu tô criando todo esse storytelling, toda essa história para explicar. Claro que se eu for aprofundar, a gente ficaria pelo menos 20 minutos falando sobre toda essa situação para chegar no ponto da venda. Lá no começo, eu sei que ela acabou assinando o contrato. Eu entendo. Ela deveria ter lido. Eu entendo. Mas lá no início, a Tati alinhou a expectativa que a proposta, né, a ideia, era morar no empreendimento, no apartamento. Porque ela queria, na época, ela morava com os pais, sair, né? A gente não se conhecia, e morar, um sonho. E o corretor, não, fica tranquila, tá tudo bem e tal. E aí acabou passando despercebido. E aonde que chega o processo de vendas agora? Cara, não sei nem se eu posso falar sobre a construtora aqui, né? Às vezes nem é culpa da construtora, mas eu também não tivemos um atendimento muito bom. Mas foi a Vivaz, que a gente teve muita dificuldade com isso. E eu tive um aprendizado muito grande. Provavelmente esse corretor, ele bateu a meta naquele mês. Cara, deve ter ganhado uma comissão bem interessante. Mas a partir de agora, depois dessa comissão, acabou. Qualquer pessoa que me perguntar sobre essa construtora, o brand dela, a marca pessoal que ela construiu durante anos, não me importa mais para nada. Se alguém pedir recomendação ou perguntar sobre, eu vou falar que é uma companhia de péssimo atendimento, de pessoas sem valores e virtudes, sem ética. Isso é muito forte na minha visão. Por quê? Cara, e a gente começa cada vez mais a se aprofundar o tema de vendas. Se eu tô aqui todos os dias gravando conteúdo para te vender uma mentira, o que vai acontecer? Pode ser que eu te venda. Só que eu não te entregar o que eu prometi, o que vai acontecer? A minha marca pessoal, o meu brand, vai ficar queimado. E aí acabou. Acabou. Não tem como mais você querer voltar a isso, sabe? Exatamente o que aconteceu com relação a essa construtora, a essa compra. Cara, literalmente uma frustração. E aí eu quero chegar aqui para você, que produz conteúdo ou não, ou pensa, que eu sei que muitas das vezes você quer ganhar dinheiro rápido, mas tudo tem uma consequência. Tudo tem uma situação que pode te impactar para sempre. É por isso que eu quero te trazer para uma realidade, porque eu já passei por vários produtos e realmente eu me senti lesado. Então, eu não vou mais comprar dessa pessoa e, cara, ela pode me oferecer um produto de graça, eu não vou aceitar. Se perguntarem para mim, eu vou ser sincero.
E aí tem esse lado negativo, mas também teve um lado positivo. Desses últimos tempos eu comprei um produto, era um valor relativamente alto, mas esse é um tipo de situação que eu gosto de estudar e tudo mais. E, cara, o estilo de venda foi um estilo de venda muito surreal, extremamente consultivo. Que a pessoa não fica te empurrando aquela venda, sabe? Aquele vendedor chato de shopping. Foi uma venda consultiva de entender se poderia me ajudar ou não. Não teve aquela pressão, aquele follow-up de pressão, olha, é a última oportunidade, sabe? Foi algo realmente de uma conversa de amigo. E aí eu consegui chegar na conclusão desses dois extremos que o melhor processo de vendas não é o spin selling, social selling. Cara, isso tudo funciona, tá? Mas eu quero chegar em algo mais profundo. Que na minha visão, o melhor processo de vendas é aquele processo de vendas que você estabelece uma estrutura espelho. Como assim? Como eu gostaria que um vendedor me abordasse e me tratasse? E aí você estrutura seu processo de vendas. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, mais agressiva, então essa estrutura de vendas ser mais agressivo, de escassez e tudo mais, funciona muito bem. Agora, eu não sou assim. E por muitas vezes eu estudei muito sobre vendas. Não sou especialista nisso, mas eu tenho um conhecimento relativamente legal, interessante. E eu percebi que nada se encaixava muito como eu pensava. E aí, juntando todo o meu conhecimento, eu sempre falo, né, que o conhecimento ele é importante, mas quando você junta com a experiência, ele tem uma junção perfeita. Então, eu juntei todo o meu conhecimento, a minha experiência, essas situações que eu passei, e eu cheguei à conclusão que meu estilo de venda é o estilo de venda consultivo, aquele estilo de venda que, se você me chama e quer saber sobre um produto, um serviço meu, eu vou te dar a maior atenção possível, onde o centro é você, e eu estou aqui para contribuir para tentar resolver a sua dor. Então é isso. É algo que é literalmente uma conversa com um amigo seu que você gosta muito. Geralmente quando um amigo seu não tem um problema, você não tenta ajudar, tenta ser o mais compreensível possível, ser o mais ético possível. É isso. Mas esse é pro meu estilo de trabalho. É isso que funciona para mim. Como já falei várias vezes, a proposta desse canal é te trazer conhecimento, mas eu quero que esse tipo de conhecimento eleve seu nível de consciência sobre as situações que você está passando e você chegue numa conclusão própria. Essa é a minha experiência que eu quero contribuir com você. E aí, tô com o meu caderno aqui, eu deixei alguns pontos para a gente comentar. Como que você vai melhorar o seu processo de vendas? Depois de pensar, meditar sobre tudo isso que eu já falei. O primeiro passo, ouça mais do que fale. Porque você já sabe sobre a sua solução, você já sabe como resolver o problema. Você precisa fazer com que o seu potencial cliente fique à vontade sobre o seu processo de venda, sobre o seu produto. Então, ouça bastante. Seja consultivo. Então, realmente responda uma verdade. O que você realmente acredita, tá? Um ponto muito importante. Nem deveria estar falando isso, mas é bom sempre relembrar, porque para mim todo mundo deveria seguir nessa linha de raciocínio. Seja ético. Seja ético. Independente, não venda. E aí já até se conecta com o próximo ponto. Ofereça algo que faça sentido para o seu cliente. E se você vê que você não consegue resolver, não venda. Seja sincero, fala só, fulano, eu acredito que eu fico muito feliz de você, né, ficar feliz com o meu produto, querer estar dentro do meu ecossistema, mas eu acredito que nesse momento eu não consigo te ajudar. E aí, se tiver uma recomendação, você recomenda. Olha o poder disso. Percebe que além de você criar um branding, uma marca pessoal incrível, você está sendo ético, você está respeitando o dinheiro dos outros, o tempo dos outros. E de verdade, deitar no travesseiro
e ter plena consciência que você está fazendo certo todos os dias é muito bom, cara. É muito bom. É muito. Cara, até me arrepia, é um negócio muito louco, sabe? E isso é um negócio que me deixa bastante feliz. Tá? Por quê? Vão ter pessoas chegando todos os dias no seu perfil, no seu ecossistema. Continua produzindo conteúdo. Faça seu trabalho de casa. E aí, pensando numa jornada, eu gosto de falar de jornada bola de neve, pensando num processo de vendas. Agora, pegando o ecossistema. Deixei anotado aqui. O primeiro passo, produção de conteúdo. Isso sempre vai ser o centro do seu modelo de negócio. E aí, YouTube, Instagram, Substack, TikTok, enfim, onde você preferir. Recomendo Instagram, YouTube, no mínimo, e Substack. Produza conteúdo. Esse é o objetivo principal. Você precisa que pessoas te conheçam todos os dias. E aí essas pessoas, elas vão se interessar pelo seu produto. Então você precisa alimentar ali a sua página de captura, do seu produto de entrada, enfim, para você trazer pessoas. O terceiro passo é pessoas chegando todo dia para conversar com você, ou pelo seu sistema de vendas, seus vendedores e tudo mais. E o próximo passo é follow-up. E aí o follow-up é só um lembrete, tá? Eu não gosto de fazer um follow-up. Para quem não sabe, follow-up é aquele acompanhamento, né? No significado literal da palavra. Então, o follow-up é você conversou com alguma potencial lead, potencial cliente, e ele falou que não vai conseguir comprar agora, só mês que vem. Então, você agenda mês que vem e manda uma mensagem. Tranquilo, como amigo, igual você fala com seus amigos. É esse o processo. Porque quanto o tempo passa, você gera mais leads, você gera mais follow-up, e aí, consequentemente, você tem mais vendas. Então, esse é o efeito bola de neve. Porque eu percebi que o ciclo de vida de compra, você precisa de ter pelo menos 3 a 4 interações com o potencial cliente. Então, vai leve, não precisa pressionar. Porque é muito importante que a venda não seja empurrada, que o seu cliente olhe para você e fale assim, cara, ele foi paciente, ele entende realmente o que eu estou sentindo, então eu quero dar esse voto de confiança para ele. Então é isso, espero que realmente tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, eu vou deixar um vídeo aqui que vai abrir a sua mente sobre outros temas e te espero no próximo vídeo.